Vamos mergulhar num assunto que mexe com a nossa energia e nosso sono: o cortisol. É hora de entender como fazer um verdadeiro reset nesse sistema. Sabe aquela sensação de acordar de manhã e precisar de, sei lá, 1 hora e umas 3 xícaras de café só para engrenar? E aí, quando chega a hora de dormir, a mente dispara e o corpo parece que está mais alerta do que nunca? Pois é, se isso soa familiar, saiba que é algo muito comum. Muita gente vive nesse paradoxo, cansado durante o dia e estranhamente ligado à noite. Mas olha, comum não quer dizer que seja normal, né? Essa sensação de estar cansado e elétrico geralmente não tem nada a ver com falta de força de vontade. Na verdade, é um sintoma clássico de que o relógio interno do corpo, aquele que gerencia o estresse e a energia, está totalmente desregulado. Bom, então vamos fundo nisso. A gente vai entender agora qual é o ritmo ideal do corpo, por que o mundo moderno bagunça tudo e, o mais importante, 2 passos bem práticos, baseados na ciência, para começar a reajustar esse relógio biológico. Para a gente consertar o ritmo, primeiro a gente precisa entender como ele deveria funcionar. E olha, tudo começa com um hormônio chamado cortisol. O cortisol, coitado, muitas vezes tem uma má reputação, mas ele não é o vilão da história. Pensa nele como se fosse o despertador natural do corpo. Ele é absolutamente crucial para dar aquele gás para a gente sair da cama. A questão-chave não é ter cortisol, mas tê-lo na hora certa. E esse gráfico aqui ilustra perfeitamente o ritmo saudável. Num corpo funcionando direitinho, o cortisol atinge o pico uns 30 minutos depois que a gente acorda. Esse é o sinal para o corpo: opa, o dia começou. Daí, ao longo do dia, ele vai diminuindo aos poucos até chegar no ponto mais baixo lá pela meia-noite, abrindo caminho para o sono. Então, se esse é o ritmo natural, por que tanta gente se sente exatamente o oposto? A resposta está nos sinais que a gente manda para o nosso corpo, todos os dias. A vida moderna, ela tá cheia de gatilhos que confundem nosso sistema. O estresse constante do trabalho, a luz azul brilhante dos celulares antes de dormir, ou até aquele cafezinho às 4 da tarde, tudo isso são sinais de alerta. Eles dizem para o nosso cérebro para produzir mais cortisol justamente quando ele deveria estar diminuindo. E o resultado é esse caos hormonal que a gente vê aqui. O ritmo se inverte, o cortisol fica baixo de manhã, por isso aquela dificuldade toda para sair da cama, e à noite, quando deveria estar lá embaixo, ele dá uns picos. É isso que deixa a gente deitado na cama, olhando para o teto com a cabeça a 1000 por hora. E essa desregulação toda tem consequências físicas, claro. Uma das mais conhecidas do cortisol cronicamente alto é que ele manda uma mensagem para o corpo: atenção, estamos sob ameaça, guarde energia. E o lugar preferido do corpo para guardar essa energia de emergência é na forma de gordura visceral, sabe? Aquela gordurinha teimosa na região da barriga. Mas, olha, a boa notícia é que a gente pode influenciar esse ritmo. E não precisa de nada complicado. A solução é voltar para o básico, usando os sinais mais poderosos que a natureza nos deu: luz e escuridão. Vamos ver o primeiro passo, que talvez seja a ferramenta mais poderosa e, sinceramente, mais subestimada para a nossa energia do dia a dia. E o tempo necessário é surpreendentemente curto, só 10 a 15 minutinhos. É um investimento de tempo mínimo para um retorno biológico, nossa, enorme em termos de energia e bem-estar para o resto do dia. O ponto crucial é este aqui. Ao expor os olhos à luz do sol logo pela manhã, uma mensagem muito clara é enviada ao cérebro. Essa luz atinge umas células especiais na retina que basicamente dizem para o nosso relógio mestre: ei, o sol nasceu, pode ligar a máquina. Isso âncora o pico de cortisol para o início da manhã, o que, por sua vez, já programa a queda dele para a noite. Agora vamos para outra metade da equação. Ancorar o início do dia é fundamental, mas proteger o final do dia é igualmente importante. O que é muito legal neste slide é essa comparação direta. À esquerda, temos ações simples que sinalizam noite para o cérebro. Diminuir as luzes de casa, ativar o modo noturno nos aparelhos. À direita, os hábitos que gritam dia, luzes fortes e principalmente a tela do celular ali, pertinho do rosto, na cama. A ciência por trás disso é muito clara. A luz artificial, principalmente o espectro azul que as telas emitem, ela simplesmente suprime a produção de melatonina, que é o nosso hormônio do sono. E pior ainda, ela pode enganar o cérebro, fazendo-lo pensar que ainda é dia, o que pode levar a um pico indesejado de cortisol bem na hora que o corpo precisa relaxar. Ao juntar esses 2 passos, a gente começa a trabalhar com a nossa biologia, e não contra ela.
E essa é talvez a ideia mais importante de todas. Se sentir cansado de manhã e agitado à noite não deveria ser motivo de culpa. Não é uma falha de caráter, não é preguiça. É um sinal fisiológico. Um sinal de que o sistema está fora de sincronia com o ciclo natural de luz e escuridão. No final das contas, tudo se resume a este princípio fundamental. O começo está no básico. Essas duas ações, que são gratuitas e acessíveis, formam a base para reprogramar o corpo, reconquistar a energia da manhã e ter um sono mais tranquilo. Então, fica a reflexão. Qual seria o passo mais fácil de implementar no dia a dia? Começar amanhã com um pouquinho de sol ou, quem sabe, terminar a noite com menos luz artificial? A jornada para reajustar esse ritmo começa com um único passo. O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima.